Pessoal, como eu prometi para vocês, eu elegi algumas pessoas interessantes para a gente conversar. Minha casa, eu estou fazendo um curso sobre a minha casa, né? Só que minha casa já comecei há 7 anos. Então tem coisas que eu fiz que era o que era disponível no mercado ou coisa que não era tão divulgada. Hoje eu convidei um cara aqui que ele já vai se apresentar para você, deixa eu já colocar ele na tela, que é o Ângelos da Arquiviva. Nós nos conhecemos virtualmente e, coincidentemente, nós estamos os dois. Eu sempre converso aqui nesse ambiente mais escurinho. Ele está nesse ambiente escuro porque ele está acabando de mudar. E uma das grandes vantagens de container é que a gente pode mudar e levar a nossa casa, que nem um caracol. Contam mais sobre isso aí para a Ângela. Obrigado por aceitar o convite. Se apresenta aqui para os meus alunos, por favor. E te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, Joca. Muito obrigado mesmo. E agradeço ao teu público por nos acompanhar. Eu me chamo Ângelos Pinheiro, eu sou sócio no Arquiviva, Arquitetura Sustentável. É um escritório de arquitetura. Trabalhamos com todos os sistemas de construção, mas somos apaixonados pela construção modular e principalmente a construção em container. Tanto é que o nosso escritório é em container marítimo e temos toda uma estrutura, com um depósito, com uma loja de produtos sustentáveis, e acabamos de nos mudar. Então, a gente está um pouquinho ainda improvisado aqui, porque nós mudamos na quarta-feira para esse lugar, trouxemos o nosso escritório do antigo endereço para esse novo local, e a luz e tudo mais está meio improvisado. Amanhã nós vamos fazer a conexão da parte elétrica do escritório e do restante da nossa estrutura e também a parte hidráulica. Uma das E, coisas que eu falo, Ângelo, é que assim, o container, quando a gente resolve trabalhar com esse tipo de estrutura, assim que ele chega, ele já é útil. Que seja para guardar cimento para fazer as sapatas, ele já começa sendo útil. E, por exemplo, se você tivesse em outro tipo de construção, você nunca poderia realizar essa live hoje, porque ia estar uma barulheira, ia estar uma bagunça, e você não ia ter um abrigozinho para ficar aí, né? Então, exatamente. uma das grandes vantagens do container, uma que eu usei que foi bem legal, eu comprei 2 containers de 20. E eu morava numa casa tradicional e precisaria mudar, né? Justamente para o meu terreno já com os containers. Eu falei assim, ó, você pega, eu vou comprar os dois de você, mas tem uma condição. Pegue o seu container aí, passa na minha casa, aí ele vai passar a ser meu e você leva a minha mudança. Então eu levei a minha mudança para o terreno já Dentro com do o container container. que eu tinha comprado. Então ele tem 1.001 utilidades. Na verdade, na época o container era mais barato, eu paguei metade do preço, porque essa mudança ia custar metade do preço de um container. Então, assim, container é sempre legal, né? Um dos objetivos de eu falar com você, além da sua simpatia, você fez algumas lives, eu percebi bastante credibilidade no seu trabalho. Sua esposa é arquiteta, né? Exato. Então, ela e ele veio da indústria farmacêutica. Eu conheço todo mundo da indústria farmacêutica, né, Ângelos? E aí eu acabei sabendo que é uma pessoa confiável. E um dos fatores de eu estar te chamando é para a gente falar mais sobre a parte de revestimento. Eu fiz a minha parte com lã de rocha. Não, fiz com lã de rocha e fiz com lã de vidro. Tem a lã de PET, que eu também já comentei com os meus alunos, mas tem um produto chamado 3TC, que é um dos motivos que eu queria conversar com você, porque eu desconheço, meus alunos também desconhecem, eu queria que você nos apresentasse o 3TC. O 3TC está do meu ladinho aqui. Bom, então a minha esposa é arquiteta. Na época que a gente foi construir o escritório nosso, nós também escolhemos os materiais de isolamento térmico que tinham disponíveis. Em primeiro lugar, eu preciso falar que nós estamos em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, ou seja, nós estamos em pleno inverno, faz 4 dias que começou o inverno e hoje está 32 graus aqui. Então, tu imagina que nós temos variação de temperatura tanto para calor quanto para frio. Em uma semana, a gente chegou a pegar 7 graus e 37 graus na mesma semana. Então, quem pensa que o sul é só frio, está enganado. Aqui a gente também tem bastante calor. Maior parte das vezes a gente pensa em isolamento térmico, de modo geral, para construção,
pensando no calor. Eu considero isso um erro. Nós temos que pensar nos dois, tanto no frio quanto no calor. Um outro aspecto que na época nos fez chegar até o 3TC foi eu não gostei dos materiais que tinham disponíveis. Acabamos utilizamos lã de PET, lã de vidro e lã de rocha, que eram os que tinham disponíveis no mercado. Mas eu não gostei de nenhum deles. Um deles eu não achei que era tão eficiente e achei ruim de aplicar. Achei Qual que foi? A lã de PET, eu achei ela muito, a que eu comprei, pelo menos, achei ela muito instável nessa questão de aplicar na parede, ela não ficava bem firme, mesmo aplicando entre montantes. Sim. A lã de vidro e a lã de rocha, desagradável o toque, então você tem que usar luva, uma roupa especial, um óculos, um macacão, é um produto que não pode deixar uma criança, por exemplo, chegar perto, tá? Nesse aspecto, a lã de PET ela é muito tranquila. Na verdade, você pode usar sem esses EPIs. A única coisa é que você vai coçar um bocado, viu? Então, assim, se você... Os meus alunos, eles são da turma do faça você mesmo. Até dá para fazer, mas só que é muito desconfortável, né? Se você trabalhar todo dia com isso, você vai ter que ter um equipamento bruto para mexer com isso, porque não é muito higiênico, né? Você se sente bem sujo, fora que coça a pele para algumas pessoas. Assim, tem aluno meu aqui que entra em rio com jacaré, então ele não vai ligar, né? Mas continua, desculpa te interromper. Não tem problema. Mas assim, na época era novembro, então estava bem quente aqui, tá? E o lugar onde era o nosso escritório, nós tínhamos uma parede oeste e aquela parede pegava muito calor e a gente sentia calor. Eu disse, poxa, eu botei o isolamento térmico que existe, que dizem que é o bom e não gostei, tá? Aí começamos a pesquisar, encontramos o 3TC. Descobri que 3TC, que é o nome do produto, também é o nome da empresa, que é a 3TC. 3TC vem de 3 formas de condução do calor, ou 3 formas de transmissão do calor, que são a convecção, a condução e a radiação. Acabei me conectando com o pessoal, pedi uma quantidade de amostra e gostei muito do produto. Fiz alguns testes, vamos dizer assim, caseiros, porque eu também, tu recebe o laudo da empresa, obviamente que o laudo da empresa sempre vai favorecer o respaldar o produto da empresa. Sim. Eu fiz o meu teste caseiro, coloquei lá um pedaço de cada um dos produtos e depois eu fazia um teste observacional de toque. Opa, esse aqui está mais agradável a temperatura do que os outros materiais. Outro aspecto que eu também vi, que achei muito interessante, eu gosto de fazer esse testezinho, e te peço desculpa que hoje eu não estou preparado para isso, mas é o teste do secador de cabelo, ou soprador térmico. Eu peguei um soprador térmico, ou secador de cabelo na época, e coloquei nas mantas e coloquei no 3TC. Eu disse, opa, não passa nada no 3TC para o outro lado. Porque o 3TC ele tem esse material. Deixa eu aumentar a tela aqui para você mostrar para a gente. Vou botar aqui do ladinho, ó. Ele tem como se fosse duas camadas, tá? De um material aluminizado que chama Mylar. É interessante, esse material é o mesmo material utilizado para a produção das roupas dos astronautas, por exemplo. É o Mylar, que é a parte aluminizada, tá? É produzida pela DuPont. Inicialmente, na década de 60, ele era utilizado também para fazer aqueles cobertores térmicos que o pessoal do exército, o pessoal que gosta de acampar, utiliza muito. Tá? Certo. Na prática, a espessura dele qual é? Não deu para a gente perceber qual é a espessura dele. Ó, eu tenho uma amostrinha aqui, ó. Ele tem 1 centímetro, tá? Sim. 10 milímetros de espessura. O 10 milímetros, então você... Aqui uma plaquinha, tá? Então, nesses 10 milímetros, você cola na lata do container direto? Ele tem algum adesivo? Como é que ele funciona?
Eu vejo muita gente colar, já vi muita gente colar na parede do container, eu digo que não é necessário. A parte Nunca, aluminizada fica para dentro do não, container ou não, não, as duas são as duas ele é, faces? ele é alumizado nas duas Nas duas faces. faces. No interior dele, ele é um EPS, um vulgo O isopor. isopor. Eu não gosto de falar isopor, porque na verdade isopor é uma marca de um determinado fabricante, Sim. e EPS é que é o material, e até para diferenciar, não é igual aquele isopor que vende na papelaria. Sim, ele é muito Tá? mais compactado, né? Ele é muito mais Muito mais denso, denso. e ele é, das 6 categorias de EPS, ele é a categoria 4 para construção civil. Sim. Além dele ser mais denso, ou seja, mais material por quilo ou por metro cúbico, ele também ele tem componentes na composição dele para evitar propagação de chama, por exemplo, e né, a combustão não dá para dizer porque ele até queima, mas ele Mas não não propaga. propaga, não propaga. Então, assim, Tá? por exemplo, ele vem numa bobina de que tamanho? São vários tamanhos, não? Ele tem bobinas, normalmente, essa aqui, ó, tá vendo? Eu estou sentado, ela tem 1,25 m de altura, tá? São placas, cada placa tem 4 metros de comprimento. Então, são placas de 5 metros quadrados, mas a bobina toda, tu consegue ter cerca de 40 metros, então tu tem aí cerca de 60 metros quadrados, em média, tá? Entendi. E, por exemplo, o espaçamento que você usa nos montantes de drywall, qual que é? Assim, eu gosto como ele é bastante fino, ele tem apenas 1 centímetro, e o container ele tem a ondulação da chapa, Sim, tu não vai deixar o perfil, o montante, bem colado, bem rente à chapa. Ele vai ter um espacinho, porque tem a parte côncava e convexa da parede, né, do trapézio, né, o trapezoidal. sim. Eu gosto de aplicar o 3TC por trás dos montantes, inclusive assim, ó, nessa condição da horizontal e não na vertical, como é a maior parte do isolamento térmico. Por quê? Então, no seu caso, você não prende os seus montantes na lata. Não. Sim, eu prendo os montantes na lata, mas eu primeiro boto o 3TC, Ah, entendi. eu coloco o 3TC na parede, tá? Entendi. Coloco duas placas dele, que praticamente duas placas dessa na altura vai dar a altura interna do container, Ah, fica tá? bem prático. Fica bem prático. Aí eu coloco o montante e depois eu coloco uma travessa para deixar mais firme a parede, tá? Entendi, entendi. Basicamente isso que eu faço. Como é que é o material tradicional? Ele já vem em placas de 60 centímetros, então tu coloca lã de rocha, lã de vidro ou até lã de PET, tu coloca entre os montantes. Sim. O que eu acho um pouquinho ruim disso? É porque a lata vai transmitir um pouco de calor, de frio também, né? É pouco, né? Mas pode transmitir, né? Não, é muito. É muito. Eu aqui É não sinto muito. essa diferença. Por exemplo, se eu pegar na parede e perceber onde está a lã de rocha, onde está o montante, eu não percebo. Não, não, mas assim, imagina alguém que tem toda uma parede de 12 metros numa face oeste, onde tu pega aquele sol a tarde inteira até 7 horas da noite. Sim. E tu tem a cada 60 centímetros, tu tem uma estrutura metálica de 5 centímetros por 2,5 metros, tá? Então tu imagina cada micro ponto de transmissão de calor que está transmitindo da chapa do container para o perfil metálico e aquilo está transmitindo para dentro do ambiente. Claro, não são todos os Não, é casos, pouco mas porque aquele alumínio do montante ele não é tão transmissor quanto a lata do container, mas alguma coisa é relevante se você colocar ele antes, né, fazer um sanduíche entre montante e lata, com certeza não vai propagar menos, né? O vai quanto propagar. mesmo no termômetro, né, não sei, mas que vai propagar menos sim, né? Tem um cálculo que diz que a área de montantes de uma obra, né, cerca de 10% de parede. Então, tu imagina que 10% de Sim, toda a tua área
seria como se tu tivesse 10% a mais de lata. Mas Sim. eu digo o seguinte, em algumas situações, como eu falei, eu moro num lugar muito alto, a minha frente toda é oeste. Onde era um antigo endereço nosso, a gente tinha uma parede bem considerável oeste, ou seja, muito sol da tarde. Naquele local ali, se eu puder fazer essa forma de aplicação do isolamento térmico e ter um ganho extra, eu vou gastar menos com ar-condicionado, ou eu vou ligar o ar-condicionado numa temperatura mais que eu não preciso exigir tanto da Sim. máquina, eu vou ter mais conforto, tá? Também, eu digo o seguinte, na hora de aplicar, eu acho mais fácil, porque eu Com não certeza. preciso ficar colocando entre cada 60 centímetros, Sim, sim. cortando o material. Eu desenrolo o rolo, coloco ali, muitas vezes até a gente bota o perfil, passa o material por trás, na forma horizontal, passa de novo, depois coloca mais para cima, que é a parte para dar as duas porções, e aplica uma fita. Eu acabei separando ela, mas não sei o que eu botei. Mas é uma fita muito parecida com esse material do 3TC, onde a gente faz um acabamento para evitar a transferência de calor da chapa para dentro do ambiente. Tá? Certo. O 3TC chega a acompanhar a ondulação ou não? Não é necessário. Ele até mais ou menos faz, mas não é necessário. Sim. Eu já vi pessoas aplicar o 3TC de inclusive passar cola de contato e fazer exatamente a ondulação. É um serviço desnecessário. Não, Deixa eu te não fazer uma tem. pergunta só a título de curiosidade. Por exemplo, para eu isolar tipo um motor de um carro, alguma coisa, isso é usado, não? Não. Não? Ele é muito eficiente para em torno de 90 graus de temperatura, tá? Então, não vai passar mais do que isso uma temperatura da radiação solar aqui na Espero que não, altura. né? Esperamos que não, de uma habitação, apesar de que na lata eu já medi 85, 87 graus no dia bem quente, tá? Frita um ovo facinho, né? Vitor, ainda mais dependendo da cor. O pessoal pensa que muitos acham que é mito, mas é bem verdade. Sim. Essa questão da cor, quanto mais claro, o branco de preferência, vai refletir mais, ele não vai, como é que eu vou dizer, sugar tanto aquele calor, tá? Eu já contei para meus alunos que eu tive que subir um dia às pressas num container que vazou um cano, alguma coisa do tipo. E eu subi com um All-Star num dia de calor bravo, cara. Queimou meu pé passando pelo All-Star. Que era mais fininha a sola, mas meu pé, falei, esse tênis não dá conta não, tive que descer, pôr minha galochinha e subir de novo. Uma coisa importante de falar, Joca, que eu digo muito para as pessoas, acho que tu já viu comentando isso em alguns lugares, o pessoal fala de preço, né? Ah, mas é mais barato ou É o que mais eu ia te caro? perguntar agora. Eu costumo falar o seguinte, o 3TC ele já foi mais caro. Na verdade, ele mais ou menos manteve o preço dele nos últimos 3 anos, tá? Em comparação com os outros materiais. Há uns 3 anos atrás, os outros materiais eram um pouco mais baratos. Hoje em dia, eles estão regulando de preço por metro quadrado. Só que eu digo o seguinte, qual é a oportunidade que tu tem de aplicar um bom isolamento térmico na tua obra? Não, e eu vou te falar, cara, que no começo tudo que era mais barato, como eu estava pagando terreno, container, não tinha certeza que ia dar certo minha casa, porque eu nunca tinha entrado em uma. Eu usei, assim, se eu tivesse uma torneira de R$ 10, era ela que eu ia. Depois eu falei, depois eu troco, mas eu precisava de muito conforto financeiro para realizar minhas coisas. Então, primeiro pagava meu terreno e era uma obra de risco, né? Então eu não podia investir demais. Eu fui no isopor no primeiro, cara, e isopor que eu comprei na medida do montante, né? E chamei um cabra aí pra me ajudar, cara. A gente cortava com faquinha, cara. Ficava aquelas bolinhas para todo lado. Foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu falei, peraí, esse foi meu primeiro container, onde eu fiquei maravilhosamente uns 6 meses dormindo mal nele, sabe, até a coisa começar a ficar confortável, até eu ter cama, eu dormia no sofazinho. Mas eu solteiro, sem
ninguém para cuidar de mim e ninguém que eu tivesse que cuidar. Eu falei, eu vou arriscar. Hoje, graças a Deus, estou num conforto muito bom aqui. Até saindo do aluguel, você ganha muito dinheiro, né? Quando você sai do aluguel, é o caso de muitos alunos meus que estão querendo sair do aluguel. Mas quando eu destruí a minha parede, que foi feita de isopor, fiquei triste por conta da poeira que tinha, de umas tracinhas que estavam lá dentro e do que eu vou fazer com esse isopor depois, né? Então, assim, quanto mais durar o que não é muito reciclável, mais legal fica, né? Eu, assim, não durou 8 meses desse meu, vamos chamar de transtorno, mas não foi transtorno, que me ajudou bastante o isopor com relação a calor e frio, né? Mas é um serviço, na palavra mesmo, é um serviço bem porquinho. O seu me parece que é um serviço que fica limpo e que em questão de segundos você resolve, né? O isopor não, era cortar com a faquinha, colocar, esse aqui não ficou bom, esse aqui enfiava aqui, tal, tal. A sujeira que ficava depois, ai Jesus. Complicado, né? Num container de 15 pés, uns 6 metros, 15 pés, 20 pés, 15 metros quadrados, eu coloco sozinho em 30 minutos o Sim, 3TC. pelo que você está falando, é bem Tá? tranquilo. E outra, você já trabalha dentro do container, quando você vai colocar os montantes, você já trabalha com a temperatura boa. Né? Os outros não, você tem que montar tudo, né, a estrutura, para depois ir fazendo os encaixes. Né? Então, pelo que você está falando, já tem mais uma outra vantagem, que você já trabalha dentro do seu campo de obra já com isolamento antes de colocar os montantes e o drywall, né? Dependendo do que eu estou fazendo, a primeira coisa eu coloco o forro, porque daí normalmente o calor está maior, Sim. né, pelo forro, ali tu já sente a diferença, é gritante a diferença quando num dos containers tinha uma pessoa trabalhando comigo que não conhecia obras em container, a parte que a gente colocou o 3TC e a parte que não tinha o 3TC era gigante a diferença. Foi bom você ter me perguntado do forro. O forro, para você conseguir um suporte, existe alguma cola que você coloca no coisa? E assim, e ele tem que estar encostado na lata, ou se ele só tiver é, sem estar compactado na lata, ele vai funcionar? Ou esse bolsãozinho que pode sobrar entre a lata e o 3TC, ele já vai vazar algum tipo de temperatura? Não, isso aí é uma controvérsia, porque alguns defendem que, inclusive, esse bolsão de ar vai ajudar a dar uma segurada também nesse calor para dificultar ultrapassar essa barreira. Mas, assim, normalmente o que eu faço? Eu até ultimamente eu tenho aplicado os perfis sem travessas, só os perfis verticais ou o forro. Boto o 3TC, que daí fica mais fácil, Sim. e depois eu abro um buraquinho ali, corto um buraquinho, vou lá e soldo, né, a gente não fura a parede do container, aí eu soldo uma travessa, e alguns pontos específicos. É a maneira mais prática que tem. Já no forro, com os perfis já colocados, tá? Entendi. Então, o próprio. E depois que eu colocar o forro, que seja gesso acartonado, ou OSB, ou enfim, o material que tu utilizar, ou até um PVC, se for o caso, essa quantidade de espaço, eu não vejo por que ser mais do que isso. É suficiente. O que é o cuidado que a gente toma quando junta duas plaquinhas do 3TC, por exemplo, assim, aqui entre elas eu aplico aquela A fita, fita. que é uma fita para melhorar a vedação, tá? Essa fita, assim, no mesmo local que você compra o produto, ele já vem como tipo um acessório. Mas é uma fita que, por exemplo, posso falar o nome da empresa que vende? 3M? Não, não, na própria Pode? Leroy, Fica à na vontade. própria Leroy Sim. vende esse material, por exemplo, essa fita. E o 3TC se encontra numa Leroy, por exemplo? Só um segundinho, eu tenho que dar um cartão de visita. O pessoal já está curioso aqui, né, cara? Se eu tenho um cartão de visita para Opa! alcançar. O Negócios pessoal são importantes. Vai lá, vai lá. mas o pessoal se. Só um segundo. Fica à vontade. Tem o telefone aqui, ó.
Container roda dinheiro, mano. Então, Joca, eu gosto de falar de outras vantagens Não, do não, eu 3T. te fiz uma pergunta se, por exemplo, o Perdão. 3TC tem na Leroy Merlin, não? Eu vi esses tempos que tem, mas é bem mais caro, tá? Não vejo que vale a pena. Certo, Eu sei mas que vamos supor, a gente está falando com gente do Brasil todo. Eu consigo comprar, por exemplo, de você, você consegue mandar entregar? Por exemplo, eu vou no Mercado Livre lá, bato 3TC, é confiável? Como é que funciona? no Mercado Livre, se eu não me engano, a própria 3TC tem um canal de vendas, tá? Para alguns estados que não tem representante ou distribuidor na região, dá para comprar direto da fábrica. Dependendo, claro que tem uma quantidade mínima de compra, mas dá para comprar direto da fábrica. Sim. Eu vendo 3TC, mas só para o Rio Grande do Sul. Então, quem tiver interesse aqui no Rio Grande do Sul, eu vendo 3TC. Ótimo, ótimo. É nesse ponto que eu. O sol tá baixando, agora tá me encontrando aqui, ó. Não, mas aqui o mais importante é a nossa voz, que a gente já tá velho, não é bonito mesmo, então. É a nossa voz e a informação. Mas é. E você já passou bastante informação, principalmente nesse momento que, por exemplo, eu não vou explicar uma coisa, você já tem coisa melhor, aí você vai falar que ele seja mais caro. Se ele isola melhor, você economiza em ar-condicionado. Né? Então, assim, uma coisa, tipo, o tempo de serviço custa dinheiro. Não é? Então, por exemplo, eu no meu caso lá, artesanal, cortando isopor, a gente ficou dias. Né? No caso, ele já falou que em meia hora está resolvido a É, nossa brincadeira. um 40 pés em 1 hora eu aplico. Então, Sozinho. sozinho, né? Sozinho. Assim, pelo que você falou, é bem simples. E outra, você vai adquirindo a técnica também, né? E trabalhou essas itens disso, né? Põe aqui, vira ali, pá, vai, põe uma escada e puxa para onde. Então, esse é o meu público. Então, eles vão ter mais E facilidade que nós ainda. uma coisa que eu gosto, mesmo que é um EPS, a parte interna, ele esfarela pouco, tá? Então, usa apenas um estilete bem afiado, mas tu aproveita todo o produto. Sobrou uma lasquinha, tu dá uma reforçada em algum local, Sim, não, sabe? não vai. Eu não desperdiço nenhum centímetro de 3TC. Tá? Nenhum centímetro vai fora de 3TC. Entendi. E eu queria dizer, Joca, que eu vejo outras vantagens no produto, como, por exemplo, fácil de aplicar, tu não vai precisar contratar ninguém, como tu disse, o teu público é um público de faça você mesmo, mas mesmo quando tu faz você mesmo, tu contrata alguém para te ajudar. Sim. Não precisa. O teu filho pode manusear sem problema nenhum, ou qualquer pessoa sem luva, sem máscara, sem roupa especial, Sim. porque ele não é tóxico, tá? É muito leve de trabalhar. Além de ser leve de trabalhar, ele vai ser muito leve também na questão da carga. Então, digamos que tu tem uma obra maior, ele não vai fazer muita carga no teu forro, no teu teto, Sim. na tua estrutura, na tua estrutura de uma forma geral. Se tu for ver as fibras, claro, a lã de PET ela é mais leve, mas a lã de rocha e depois a lã de vidro são lãs mais pesadas. Sim. Então tu imagina uma obra que vai aí 400 metros quadrados de isolamento térmico, tá? Tu vai dar uma carga maior de peso. Também quero lembrar que o 3TC ele pode ser utilizado como isolamento térmico em outros usos. Digamos que o teu público tenha já uma casa de alvenaria e está enfrentando um problema de calor. Ele pode aplicar como subcobertura, ou no forro, ou até numa parede. Quem acessar o site da 3TC Por vai exemplo, ver se eu fosse colocar, por exemplo, tem um telhado de madeira por baixo, eu consigo grampear ele ali? Passa um Eu não grampo? gosto, eu não gosto de grampear, mas assim, o ideal é que ele. Tu até pode deixar ele aparente. Eu não gosto Não, não, eu daquela digo, por aparência. exemplo, tem uma laje, que é um sistema tradicional. Tem uma laje, o cara pôs uma telha lá de Eternite lá da vida, que esquenta demais. Aí, por exemplo, aí eu posso ir por baixo e colocar essa solução. Pode, com certeza. Aí, por exemplo, eu poderia colocar com prego, com amarrar, como é que é a se ele brincadeira? colocar, se ele colocar por baixo da telha, Sim,
da melhor maneira que ficar mais vedado, Não, mas tá? deixa eu falar, se ele colocar por baixo da telha, existe essa possibilidade dele ficar em área externa? Não, não, por baixo da telha. Sim, Então, sim, não, mas é que entre eu tô a falando, você tá falando, laje se ele e telha. colocar por baixo da telha, é isso que eu tô falando. Seria por baixo da telha que eu tava perguntando, né? Então não existe a possibilidade daquelas. Não tem nada a ver com aquelas mantas prateadas que colocam Não, pra não. Ele não é adequado para uso direto externa. na intempérie. Ele Certo. até pode ser utilizado como forro. A 3TC, eles vendem placas, daí não vem rolo, vem em placas, que a partir de 15 milímetros, então 1,5 cm, eu já vi gente cortar, se eu não me engano, até eles estavam começando a fazer sob encomenda, por exemplo, placas de 50 por 50 ou 60 por 1, para tu fazer ele como forro com perfilzinho H. Então tu Ah, bota, que nem eles tem fazem o com EPS, perfilzinho, né? Eles fazem com tu bota ele EPS. aqui assim, tá? Inclusive esse que eu tenho, uma amostrinha que tá velha aqui, ó, tá vendo que ele é branco, ó? Deixa eu Deixa. ver aqui. Olha, é branquinho, ó. Sim. Tá? E aqui ele é aluminizado, ó. Tá? Ele está enrugado porque eu faço essa demonstração. Olha aqui, ó. Eu dobrei ele todo e ele não quebra o EPS. Tá vendo? Se Uhum. fosse um isopor desse comum, ele já teria quebrado aqui. O que é bacana? Tu vai poder fazer um telhado curvo, um ângulo de 90 graus, e ele vai sem precisar cortar ele, ó. Então ele é muito prático para o manuseio, É, pelo entendeu, que você Jorge? está mostrando, os pontos de fixação são poucos também, porque ele tem uma sustentabilidade, né? Assim, Você falou de aplicar com prego. Quando você precisar aplicar de uma forma que ele precise ficar sustentado, eu gosto de usar um preguinho com uma arruela plástica, uma sim. arruela de uns 40, 50 milímetros, tá? 30, 40, 50 milímetros, de acordo com o que você achar na sua região, uma arruela plástica, porque se tu botar uma arruela metálica, primeiro que vai ser muito mais caro. Segundo, o metal ele vai acabar rompendo, se tu der uma pancadinha meio forte, vai acabar rompendo o material. Meus amigos aqui, eles vão fazer com PET, vão cortar o plástico, vão fazer a coisa aí. Não precisa. Desculpa, Jó. Corta depois na edição minha tosse aí. Fica de boa. Né? E não tem edição aqui não, aqui tá tudo gravado, vai assim mesmo. Outra coisa bacana que eu gosto de falar, Joca, é em relação a. Eu digo que quando tu investe num bom isolamento térmico, tu tem dois ganhos. Um é o conforto térmico e outro é a questão da economia. Tá? O que é o conforto térmico? É o que você falou antes. Você vai ter um ambiente mais agradável sem a utilização de um acessório de climatização. Porque a gente não pode falar só no ar-condicionado, tem que falar Sim, na lareira, o aquecedor, ventilador, aquecedor, ventilador, aquecedor. E outra coisa, tu não tem esse equipamento em todos os ambientes da casa. Raramente tu vai ter ar-condicionado em todos os ambientes. sim. Raramente tu vai ter um aquecedor ou uma lareira em todos os ambientes da casa. Eu tenho, Então, no caso eu tenho, que eu sou muito rico, então. Minhas lareiras, qual delas? Lareira tá caro, mano. então não, é caro. Normalmente as pessoas investem ou no dormitório, no quarto principal e na sala. E nos outros ambientes, como é que fica? Não, mas são coisas que eu até falo, por exemplo, que se é um ambiente que você vai pouco e que pode ficar aberto, por exemplo, um banheiro que você vai para tomar banho, se tiver calor ou frio, se tiver frio é meio perigoso, mas tipo, se você dependendo muito do seu hábito, você tem que estudar o seu hábito. O arquiteto faz isso, né? Tipo, qual o seu hábito? Eu só durmo em casa, né? Isso pode mudar com o tempo, mas por exemplo, não, eu quero uma casa assim, eu fico o dia inteiro em casa e eu fico o dia inteiro no escritório. À noite, dependendo da região que você está, você vai trabalhar essa história, né? Então, às vezes a gente já quer uma solução completa para a casa toda. Então, tem banheiros meus que eu acho charmosíssimo, que tá na lata. Se tiver quente, vai estar tudo aberto, tem ventilação cruzada, nenhum vizinho tem propriedade de me ver peladão lá. Então, se tiver calor, vai estar tudo aberto. Se estiver chovendo, não vai estar calor.
né? Então, assim, e é um banheiro que eu só uso de dia porque eu tô lá na piscina, entendeu? Eu não vou à noite lá no geladão. Aquele eu não vou precisar revestir e ficar tudo bonitinho. Tranquilo. E quanto tempo eu vou ficar no Ah, banheiro? Então, algumas soluções, a grande vantagem do container é essa também, porque você, à medida que você vai capitalizando, você vai arrumando os cômodos sem ficar transtornado como uma coisa. Por exemplo, se você for trocar um azulejo de um banheiro na sua casa, interditou a casa inteira, né? Container já não é assim, né? É modular. Então, aqui fica limpinho, lá está uma obra imensa. Não é? Por exemplo, você mudou ontem ou hoje, você mudou para ser na quarta? na quarta-feira, então temos 2 dias. Se você não tivesse num container, você ia estar cheio de caixinha, cheio de coisa, aí você não viabilizava, né? É. Então, Ó, ali dá para ver, tá vendo a porta ali atrás de mim, ó? Aqui? sim, sim. Ó, aqui na verdade são dois containers ali, uma porta que passa para o outro container. Então, essa porta aqui, na verdade, quebrou entre as portas, tá quebrado, ó, ali dá para ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar os dedos, ó. Pera, deixa eu te Ó, colocar maior aqui. aqui dá para ver, ó. Tá vendo ali o perfil aparecendo? Aqui são dois containers, um no outro. Essa parte quebrou o gesso, amanhã a gente vai estar consertando. Tá? E aí quebrou o piso entre os dois containers. Então, basicamente, de dano dentro do container, e olha que eu estou num ambiente cheio de vidro, tá bem aqui na minha frente, onde eu estou também. Você não tirou o vidro para colocar no muque? Não. Só tirei o telhado e desconectei os cabos de hidráulica e elétrica. E Entendi. claro, Mas aí eu tenho. você gastou toda a sua reza, né? Até o final do ano você não pode rezar mais para nada, né? Não, foi tranquilo. Não, foi Que tranquilo. com E vidro, olha, nossa, e Joca, eu e sou. olha aqui atrás de mim, ó, uma cozinha, tá? Aqui tem uma cozinha, isso aqui é o nosso escritório, tá? E ali, ó, aqueles móveis, tá vendo que tem todo o mobiliário? Cara, não foi tirado nada. Tiramos nada. E, Tu- e, Tudo, tudo fixo. e, Olha e, atrás de mim aqui, ó, esse móvel aéreo não foi tirado. aí sim, mas os vidros aí eu sou mais conservador. Eu ia ficar morrendo de medo ou já contar com prejuízo, porque você talvez tenha mais contato. Eu já falei isso aqui até no curso, que, por exemplo, as pessoas que normalmente estão acostumadas a transportar container, eles são muito brutos. Eles não transportam uma casa. Então talvez você já tenha um contato mais íntimo com as pessoas que estão manipulando isso, entendeu? Ó, isso aqui não é carga, isso aqui não é um container vazio, isso aqui não tá cheio de cacareco. Isso aqui é uma casa. Então, trabalhe com cuidado. É uma dica que eu dou, eu vou dar de novo, eu já dei, né? Mas vou dar de novo. Quando você for contratar o cara da carreta, o cara do muque, você vai explicar, falar assim, eu vou te pagar caríssimo para você não fazer com pressa. Porque eles estão acostumados a fazer, tá? Não, é o dia todo mesmo, e eles ficam e falam, vai com delicadeza, porque eles não estão acostumados com esse milindre todo que é transportar uma casa já pronta, né? Então eu sempre comento isso com os meus alunos. Mas aqui foi meio maluco, claro, é tenso, é sempre tenso. Mas normalmente quem trabalha transportando container tem experiência. Claro, eu sou seguro com a questão do vidro por causa da estrutura do container. A estrutura do piso é animal, então ele não vai trabalhar. E claro, esse container aqui nós montamos, eram dois containers é um container de 40 pés cortado ao meio. Eu estou procurando aqui porque nós temos bloquinhos que a gente faz tipo um Lego para mostrar para os clientes como é Ah, que é. eu tenho aqui uns containerzinhos também que eu mostro, né? Isso, Então é. tem os Ó, bota um ladinho do outro desencontrado, aí, um pouquinho desencontrado. aqui Como assim. se fosse exatamente isso aí. Ó, nós cortamos ele ao meio. Tá? Pode mostrar a tua imagem. Se mostrar a tua imagem, sai a minha voz? Deixa eu até fazer um teste. Eu acho que não vai sair sua voz, não. Vamos manter, vamos manter. O time que Ó, tá ganhando não se então, mexe. então, o que a gente fez? Eles estavam soldados em alguns pontos, tá? Em toda o dorso dele, parte de cima, tinha uma cantoneira soldando entre eles. Claro, a estrutura de telhado, que eu só tirei o telhado e cortei no meio, tá? Bem no longitudinal. E, cara, foi içado e era isso. E nessa parte do meio você pôs algum tipo de olhar para ele ser içado, assim? Você... Sim, sim. Claro, porque como
eu cortei no meio, só nas extremidades que Ele ele perde o tem, olhar. cada parte que tinha as castanhas É, originais. só de Eu coloquei curiosidade, olhares. só de curiosidade, o seu vidro aí, ele tá na parte que você cortou ou na parte original das portas? Ou do fundo? O, não na parte cortada. Tá na parte cortada. Na parte cortada. Eu vou Ah, tentar mostrar, é fica à que eu tô com vontade, o fica à vontade. computador. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo aqui o vidro? Ó, aqui bem nessa parte atrás de mim, ó, bem aqui, ó, em cima, ali tá uma pontinha. Essa parte ali é que agora entrou muita claridade, daí Agora, ele, deu. ó, essa parte onde tem essa paredezinha é a parte que foi cortada. A parte de trás lá é a parte original, onde tem aqueles móveis nos fundos. Que foi o que eu pensei, que, por exemplo, foi o que eu pensei, não, eu pensei o contrário, eu pensei que o vidro estava na parte que não foi cortada, que ela é mais firme do que, obviamente, a que foi cortada. É que você fez um reforço bacana, né? É que você fez um reforço Não, bacana. eu fiz todo um reforço. Ali tem outra janela, tá? Ó, tem outra janela ali. E aqui, e olha esse vidro da frente, cara. É quase toda a frente do container. É vidro, ó. Então, você fez a sua melhor, você fez a sua melhor propaganda sem querer. Porque assim, o desafio de você mostrar que você conseguiu fazer o transporte do container com tudo isso de vidro é sinal que o seu trabalho é bastante reforçado com relação às estruturas do container. Que, logicamente, quando a gente corta, eles perdem um pouco a integridade, né? Então você tem que repor onde foi cortado. Então você já fez a sua melhor propaganda de construção sem querer me mostrando como é que foi esse transporte com vidro, porque uma das coisas que eu aconselho, que um dos meus modos é assim, o que fazer no canteiro de obras e o que fazer no local da moradia. Então muitas coisas eu condeno, uma das coisas que eu condeno é colocar vidros, né? Assim, os vidros coloque quando chegar, né? Então assim, todo cuidado é pouco, né? E vidro não, é um percentual bastante grande da obra. Outra coisa que eu falo, na foto o vidro é bonito. E aproveitando a parte de isolamento térmico, aí eu brinco. De que é feita a estufa lá do boteco do seu Manuel? É de vidro. Então o vidro é uma coisa que na foto é lindo, mas na prática esquenta pra burro. Né? Então você tem que ter um isolamento térmico. Essas portas que. Mas na verdade, no vidro, né, Joca, o isolamento térmico não vai Não, adiantar. não vai adiantar, mas é isso que eu estou falando. Mas se você tiver o vidro, o isolamento térmico no geral vai diminuir a temperatura. Uma coisa que eu sempre aconselhei é que, por exemplo, a chapa, que praticamente todas as minhas portas têm isso. Eu corto e faço uma chapa de correr e tem o vidro. Aqui agora é minha vez de fazer bobagem. Né? Acender hall. Metido. Ok, metido. Então, aqui tá vendo? Eu tenho o vidro e tenho a porta. Ah, eu lembro que uma vez tu fez uma live e tu já mostrou isso aí. Então, eu tenho o vidro e tenho a porta, por segurança. E outra, como eu vou estar sempre calculando, se eu for viajar, é melhor fechar tudo. Fica uma impressão de ser mais seguro. Se eu vou assistir um filme, eu não preciso de uma cortina, eu fecho a porta de ferro. Então, assim, a situação de luminosidade e outra. Eu já estou com uma chapa enorme, essa aqui tem mais de 2 metros. O que eu ia fazer com essa chapa? Dá para fazer um monte de coisa, mas não, ela já ficou reservada, né, para fazer uma porta para quando eu fechar, quando eu for viajar ou quando eu for dormir, fecha tudo, fica bastante seguro. Então essa que é a ideia. Eu acho que você tem, o seu horário já está chegando, né? O seu filho já deve estar Não, esperando na não, escola, né? não, tá resolvido, tá? Ah, Tá tá tranquilo, resolvido, tá resolvido. tá resolvido. Então eu como Eu bom queria só professor de. comentar, pegar um gancho que você falou da questão da arquitetura, do trabalho do arquiteto, do escritório de arquitetura. Você falou perfeito, tá? Cada caso é um caso. Nós já sacrificamos a questão térmica por causa da vista. Na nossa casa mesmo, a gente tem uma vista maravilhosa, face oeste. Como que eu não vou ter um vidro para aquela face? É o meu caso. É o meu caso. Eu vejo a Mantiqueira inteira e é oeste. Então, o que acontece? A gente botou vegetação, a gente botou um brise, a gente tem um insulfilme no vidro, a gente tem uma cortina blackout. Então, na parede, que é de alvenaria, a gente colocou um brise nessa parede.
então ali a gente resolveu muito. Nos dias que está muito quente, a gente sente algum calor que vai passar pelo vidro. Mas o que a gente tem também? Uma ventilação cruzada. A gente abre a porta de um lado, abre a porta do outro lado, vai dar uma boa ventilação e faz essa troca de temperatura, fica agradável. Mas eu estou na minha mesa de jantar e eu tenho uma vista maravilhosa do alto do morro. Uma coisa compensa a outra, né? É o que eu costumo falar para as pessoas, cada caso é um caso. Eu estou vendo que você, eu sei que você curte música e tal, que é um adendo que eu preciso fazer. O 3TC, por ele ser um material, ele não é fibroso. Então, o que acontece? Ó, aqui eu tenho uma lã de PET, tá? A lã de PET, ele tem a fibra. A onda sonora, aí tu que pode dar uma aula para nós sobre isso, a onda sonora vai bater aqui e vai dissipar esse som, tá? O 3TC, o que aconteceria se tu colocasse só o 3TC numa sala de música, por exemplo? Provavelmente ele daria um pouquinho de eco, Sim, tá? vai Por refletir quê? mais. Porque ele vai bater e vai voltar. Aí o pessoal diz, ele não é bom para acústica. Não é bem assim. Eu vejo muita gente falar a respeito dessa questão da acústica. Ele é excelente para acústica, depende do uso. Por exemplo, eu acho excelente para usar num dormitório, porque assim como tu não vai escutar o som dos outros ambientes, os outros ambientes também não vão escutar o som do teu dormitório. Se for especificamente uma sala de música, uma sala da banda que quer tocar, se tu precisa de um bom isolamento térmico, usa o 3TC e usa uma manta fibrosa, tá? É, Como PET ou aí tem os materiais, caixinha de ovo, e tem materiais específicos, a espuma e outros materiais que são bem adequados para fazer essa função, tá? entendi. Mas ele é excelente se tu quiser não ouvir o som de fora ou não passar o som para fora, ele vai ajudar muito, sim, tá? É. Na verdade, assim, a gente brinca como músico que o isolamento é para a gente não ouvir o vizinho reclamando, porque ele vai nos ouvir, né? Então, assim, essa que Um é, cara que mora no. Claro, normalmente quem tem casa container está num terreno, né? sim, É uma casa. Mas se tu tem um amigo teu que mora num apartamento ou num condomínio, onde as casas são muito próximas, eu colocaria o 3TC e uma fibra. Tu vai. Não, o vizinho não vai escutar nada. entendi, entendi. Tá? E vai ficar super boa a reverberação. É, mas aí também é aquela coisa, cada caso é um caso, inclusive dependendo da música, dependendo da região, aí tem um monte de coisas que eu tive boas surpresas aqui com relação a tocar. O som fica muito bonito, limpo e eu economizo no reverber, porque reverbera um pouco, mas sabendo usar a posição, então E o ajuda ideal é usar bastante. o vidro carbonado, né? Oi? Sim, sim. Aqui Esse ficou. carbonado vai ser mais favorável também. Aqui eu fiquei numa ambiência muito gostosa com relação ao som e eu tenho um estúdio que é um vão aberto de 2 containers de 40 aberto e ali que eu toco pra molecada e tudo assim. Toco ou tocava, né? Com a pandemia a gente tá restrito, mas a qualidade de som é sensacional, cara. E aí vai do equipamento da pessoa, vai tudo, mas eu fico grato por você ter dado essa aula aí pra gente. Acho que deu uma boa elucidada na história. Espero poder te usar mais vezes com seu conhecimento, pra gente trocar algumas figurinhas, né? E bola pra frente, felicidades aí no seu novo lar. Deixa eu ver, testar aqui se dá para escrever. Posso escrever aqui o nosso Instagram? Ó, Eu escrevo. Ou então você, escreve? se você Ó, colocar, mudar o seu nome na bolinha, você escreve o seu Instagram onde você está escrevendo. Mas se você ditar aqui para mim, eu escrevo. Vamos ver. tá. É o arroba. Espera aí. Opa, isso aqui é outra coisa. Onde é que eu mudo meu nome aqui? Que eu não. Não, não precisa não. Eu faço isso aqui. Vou criar aqui. Arroba arc. É o Arquiviva, só que com pontinho. Opa, Arc.viva. fiz bobagem aqui. Espera aí. Arroba Arc.viva. arque.viva. Isso, que é o nome que está ali no meu.
Meu sobrenome é com um pontinho no meio. Deixa eu ver aqui, ainda não apareceu aqui ainda. É isso? Perfeito, isso aí. Então, É isso beleza. aí. É isso aí. Propaganda feita. Sigam, tem bastante coisa legal. Ele faz um monte de E live bacana. Foi assim que eu conheci. Então, se você se interessa pelo assunto, é lógico, né? Tá, até me deu din-din para participar do curso, né? Então, segue aí o Ângelos. Obrigado, Ângelos, pela sua é isso aí. simpatia, tá bom, meu Querido, querido? obrigadão. Valeu, Fiquem valeu, bem. Isso aí. Tchau, tchau. valeu. Um abração. Então, pessoal, continuando no barco aí. E tem mais gente por aqui que a gente vai conversar só para dar uma descontraída aí. É legal chamar alguns convidados, tá bom? Beijoca do Joca, até mais.